Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu quis trazer para vocês uma resenha de um livro que eu já li, já virou até livro de cabeceira, que é esse livro da Márcia Tiburi, Uma Fuga Perfeita Sem Volta. Eu tô com a versão dele no Kindle, mas eu tinha a versão física, acabei dando de presente para uma colega, me arrependi, porque deu vontade de ler ele de novo várias vezes. Espero que ela tenha feito bom proveito. Que esteja lendo, gente. Quando você dá um livro de presente, a pessoa tem que ler. Mas, enfim, esse é um livro que foi publicado em 2016 pela editora Record. A Márcia, ela é uma escritora, uma filósofa. Ela é mais conhecida pelos livros de filosofia mesmo. E eu acho que ela é uma escritora muito subestimada, assim, pouco conhecida, na verdade, a literatura da Márcia. E eu acho que esse vídeo não, na verdade, esse livro, eu fiz esse vídeo pensando que não tinha nenhuma resenha literária desse livro específico da Márcia. Se vocês forem pegar ele na, na, na livraria, ele tem mais ou menos umas 600 páginas, então é um romance de fôlego, né? É bastante grande, mas que pra mim já faz mais ou menos um ano que eu li e acabo relendo, pegando trechos, né? Me pego lembrando dele muitas vezes ao longo do tempo, me causou uma impressão muito positiva da literatura da Márcia, né? Então, para quem não conhece a Márcia, ela tem uma literatura do começo dos anos 2000 que ela se chamava, né, como escrita selvagem, onde tem os primeiros 3 romances, que é uma trilogia chamada Trilogia Íntima, que, se não me engano, é Magnólia, A Mulher de Costas e O Manto. E aí tem depois essa nova fase dela, do qual Uma Fuga Perfeita Sem Volta faz parte, que é essa literatura mais contemporânea, né? Que não é tão focada mais na forma da escrita e mais focada no conteúdo, na história em si, né? Esse livro específico, Uma Fuga Perfeita Sem Volta, ele começa com um protagonista, que é o Klaus Sebastião, que é digamos assim, não é um foragido, mas ele é um estrangeiro, né? Ele é um estrangeiro na sua própria família, ele é um estrangeiro no seu país, né? Ele sai do Brasil muito cedo para chegar até a África e acaba parando na Alemanha. E se me faltar alguns detalhes da história, gente, me perdoem, mas eu vou tentar passar para vocês a impressão que me causou. E me pareceu que ele é isso, ele é um estrangeiro, ele é um foragido, é uma pessoa que não tem lugar no mundo, é uma pessoa bastante ranzinza, é um personagem que ao longo da leitura você vai pegando gosto por ele, apesar dessa personalidade meio ranzinza dele. Esse livro, inclusive, ele tem muito esse tema, né, das relações entre pessoas, da comunicação como um todo, né? E também dos sonhos, né? O tema dos sonhos e da, da fuga através do sonho também é uma coisa que aparece muito. Tem muitas cenas de sonho nesse livro, do Klaus imaginando e sonhando também. E aí, o que acontece é que Klaus, ele é nascido no sul do Brasil, né? Em Santa Catarina. Esse livro ele se passa na praia do Campeche, inicialmente, né? E Klaus foge dali, ganha um dinheiro ali de uma herança, parece, se eu não me engano. Ele não tem uma boa relação ali com os pais, e acaba fazendo um curso de padre. E a partir desse curso, né, desse seminário de padres, ele tem essa possibilidade de viajar para fora e tal. Ele vai parar em Berlim. Me parece que esse livro se passa ali logo após a queda do Muro de Berlim, porque acabam que surgem fatos históricos e menções, né, do Klaus ao muro que caiu, né, e tem muito esse diálogo do Klaus com esses tempos históricos, né, a partir de obras de arte que ele analisa, que ele descreve.
E aí começa assim a apresentar um pouco dessa rotina dele, né? O Klaus é um chapeleiro, na verdade ele trabalha na chapelaria do hotel, ele não faz chapéus, mas ele cuida dos pertences das pessoas que vão até o museu, um museu em Berlim, e ele acaba ali conhecendo um pouco das pessoas e imaginando um pouco da vida dessas pessoas a partir dos pertences que elas deixam com ele. E ele fica também no museu, muitas vezes, zanzando ali dentro e vendo as obras de arte. Muito da personalidade dele tem essa ligação com a arte, né? Então ele desenha, né? E o livro começa com ele fazendo um desenho de um Cristo, né? Ele, na verdade, imaginando esse Cristo, um Cristo que ele descreve, mas que ele não consegue desenhar, e fica nesse dilema dele com essa questão do desenho, das obras de arte. E ele é uma pessoa muito culta, e, como eu falei, ranzinza ao mesmo tempo, e muito isolada, né? Isolada porque desde o princípio, desde os primórdios, ele tem esses problemas de comunicação. Então me lembro muito bem de uma primeira parte do livro que o Klaus liga, tenta na verdade fazer ligações para o Brasil e fala muito disso. Esse livro fala muito sobre essa questão da comunicação numa época em que a comunicação não era tão imediata como é aqui no tempo de hoje, né? Então a pessoa tinha que discar, tinha que falar com a telefonista, tinha que identificar o lugar que a pessoa queria falar, e a pessoa tinha que esperar a outra pessoa atender lá, né, no destino, e muitas vezes não dava certo. Então esse problema da comunicação é uma questão no livro, né? E nesses problemas de comunicação que o Klaus tem, tentando falar com os parentes dele aqui no Brasil, depois que ele chega em Berlim, principalmente com o pai dele, com quem ele tem uma relação bastante conturbada, com a irmã, que ele também tem uma relação conturbada, ele acaba conhecendo uma telefonista, que é a Irene. A Irene é uma pessoa que a gente conhece no livro pelos olhos do Klaus. Ela tem poucas cenas de diálogo que eu vejo assim, em que ela aparece falando mesmo. Então a gente vê muito ela por essa lente do Klaus. O Klaus, que é essa pessoa mais introspectiva, que tem dificuldade de falar, e que é gago, né? Então em um determinado momento a gente vai ver que ele tem esse problema da comunicação, porque ele também tem um problema, como eu posso dizer, congênito ali, né? Ele tem esse problema da fala, e isso acaba afastando ele. Então ele, que já é introspectivo, que já tem esse problema de comunicação, além disso é gago, e isso fecha ele para se relacionar com as outras pessoas. E a Irene é a primeira pessoa que ele conhece assim, que acolhe ele, ou tenta se relacionar com ele, né? Tem várias cenas disso, né? Deles dois tentando dialogar e dela tendo paciência com ele. E esse tema da Irene acaba sendo muito central para o livro, em determinados momentos e lá no final também. Eu não quero dar spoiler agora no começo do vídeo. Se eu chegar mais ou menos no final da história, eu quero deixar um alerta, né, de spoiler, para vocês não se preocuparem. Mas mesmo com spoiler, eu diria que esse livro não é um livro que o final ele atrapalha, se você souber. Porque ele é um livro de releitura. Ele é um livro que a história e a forma como ela foi escrita pela Márcia, ela faz muito você exercitar o pensamento, né, e trazer questões que, até mesmo porque ele não é um livro que é de começo, meio e fim, pura e simplesmente. Ele tem alguns capítulos que tem temas, né? Então, vamos dizer que tem o primeiro capítulo, que é o retrato. Então ele começa falando disso, então tem idas e vindas, né, no tempo da história. E o ato final, eu creio que não diz o todo do livro, né? Então a gente tem esse personagem principal, que é o Klaus, essa personagem, digamos, secundária, que é a Irene, com que ele quer se relacionar, com que ele tem essa amizade, e tem esse grande problema da comunicação. Então esse livro, para mim, ele se movimentou nesses pilares.
E a gente vê durante o texto esse problema da comunicação na escrita da Márcia. A Márcia, ela acho que meio que faz por... Eu estava até comentando aqui por fora, né, do vídeo antes, como que essa escrita da Márcia transparece essa questão dos problemas de comunicação do Klaus, né? O Klaus, ele é uma pessoa que ele não diria prolixa, mas ele tem dificuldade até no pensamento. Ele é uma pessoa, diria assim, se fosse caracterizar, ele é bastante ansioso, que ele dá voltas e voltas no pensamento até concluir a questão, ele se antecipa até lá chegar o cerne da frase. Então, a Márcia traduz muito bem isso na escrita dela, né? Do como que o Klaus é um personagem que tem uma vida interna um fluxo muito grande dentro da vida interna dele, apesar dele não verbalizar isso, né? Então os pensamentos do Klaus geralmente são tem um fluxo muito contínuo. Então é difícil você pegar uma frase curta do Klaus, ele falar uma coisa diretamente. Ele sempre dá uma volta, ele reflete, ele dá essa volta até chegar num ponto e às vezes ele não chega a lugar nenhum. Mas o bonito desse percurso é as reflexões que ele vai fazendo, né? Então ele nunca fecha as questões. Então, só para trazer aqui um, um trecho para vocês, o Klaus, por exemplo, quando ele vai tentar fazer essa ligação para o Brasil e conhece Irene, né? Então ele fala assim: já naquela época, havia mais de 30 anos, as pessoas falavam demais e eu escutava Irene, a paciência encarnada em várias línguas. Eu esperava por ela, desde que, depois de semanas, tentando falar com uma telefonista qualquer, já enraivecido comigo mesmo, consegui dizer uma frase inteira e me fazer compreender. Em geral, eu desisti nas primeiras tentativas. Quando consegui dizer que eu precisava de uma ligação para o Brasil, ela perguntou a rir se eu já tinha decidido o que dizer, já que havia mais de um mês ela escutava meu silêncio ao telefone. Afeiçoei-me a ela desde então, porque Irene me compreendia como ninguém, sem que me tivesse visto, e me escutava em meus silêncios com a paciência que eu mesmo não teria com ninguém, nem mesmo com ela. Então você vê que o Klaus, ele pensa bastante, ele tem um fluxo muito profícuo aí, né, de consciência, e ele está todo momento se analisando. Isso aqui é só um exemplo. E foi uma das coisas que mais me pegou, que mais me ajudou na caracterização dele como personagem e na identificação com ele também. O livro, ele para mim, ele tem um tamanho ok, né? Não é uma leitura que, apesar das 600 páginas, fica maciça, não fica pesada, né? Porque você acaba lendo os capítulos que são mais curtos de forma mais esparsa. E o Klaus, digamos assim, ele não resolve o problema da comunicação, né? O livro não se resolve assim, mas ele experimenta a vida de outras formas, né? Ele tem essas reuniões de filosofia com a Irene também. A gente fica muito querendo ver ele com a Irene, que fica muito pensando junto com ele como que seria essa relação dos dois, mas ao mesmo tempo ele tem muito medo da rejeição. Então eles têm esses encontros de filosofia onde eles conversam, onde eles propõem ideias, né, lá em Berlim. E essa questão da filosofia no livro, para mim, ficou muito interessante, porque assim como as obras de arte, ela enriquece muito o livro. Então teve bastante trechos do livro em que eu me peguei conhecendo outras literaturas, do qual eles vão citando, né, ou outras referências de arte, né? E, por exemplo, o Klaus, ele tem uma fascinação com uma obra do Vermeer, né, que ele descreve o quadro. E essa questão do problema da comunicação, que não vem apenas para essa questão do telefone, da dificuldade de ligar, ela também passa por um outro personagem, que eu não vou lembrar o nome agora, que é o companheiro de trabalho do Klaus, que é cego, e que também tem essa ligação muito grande com a comunicação, só que aí mais visual. Como ele é cego e trabalha na chapelaria junto com o Klaus fica descrevendo as obras de arte que tem no museu, né? Como ele é alemão, o Klaus fala de algumas literaturas do Brasil para esse colega dele que é cego.
e fala no alemão e depois fala, olha, no português isso é mais interessante e tal. E esse personagem também traz um teor mais cômico para a história, deixa uma leveza, porque ele tem umas opiniões muito ácidas também, ele combina muito nessa química com o Klaus. Tem um problema nesse livro que eu acho que não ficou tão bem trabalhado nessa primeira metade e que na segunda metade do livro a Márcia se aprofunda mais, que é a questão de gênero. Que aí eu acho que entra toda essa questão do spoiler, né? Então daqui pra frente, gente, tem spoiler, tá? Então o Klaus, como é uma pessoa, enfim, não é insatisfeita, mas que tem várias questões com o passado dele, com a vida na qual ele foi gerado, nesse contexto que ele foi gerado, e ao mesmo tempo ele é um personagem com muita dignidade, né? Ele é ranzinza, ao mesmo tempo ele é uma pessoa que não se coloca, você não vê as pessoas colocando ele para baixo assim. Ele tem meio que uma personalidade muito forte, né? Mas ele tem conflitos, né? E nessa segunda metade do livro para o final, eu sinto que passa um pouco a ser menos sobre essa personalidade dele e passa a ser mais sobre a questão de gênero que ele traz consigo. Então, assim como ele é gago também, ele é um personagem que tem problemas de autoestima com o seu corpo e ele tem uma questão física que não é tão bem, como eu posso dizer, explicada no livro, é insinuada, né? Então, me parece que o Klaus é uma pessoa intersexo, né? Em algum momento isso vai aparecendo no texto, mas não mais como uma parte, como eu posso dizer, tão ligada aos conflitos dele com a comunicação, mas aí sim os conflitos dele com a aparência e com as violências que ele sofreu ao longo da vida. E aí retomando também essa questão dele ter sido padre, dele ter feito curso de seminário para padre e tudo mais, essas violências que a igreja tem com ele, né? Que a igreja que, na verdade, o machismo, a igreja, a religião acaba se impondo sobre o Klaus. Ou seja, ele teve que desde muito cedo ser categorizado. E aí, essa rejeição que há sobre ele por parte da família, por parte do contexto social, é uma rejeição que é não só por ele ser gago, mas também por ele não se encaixar nesses padrões de gênero. Então ele, como é uma pessoa intersexo, para mim me parece que as pessoas não souberam lidar com ele e já colocaram ele numa caixinha. Então ele teria que ser homem, né? Então ele foi encaixado nisso e a vida que ele pôde ter foi, naquele contexto, o melhor que ele conseguiu fazer foi ser seminarista, né, de padre, para sair daquele lugar. E aí vem o título do livro, né? Uma fuga perfeita sem volta, porque tem essa primeira fuga dele, desse contexto meio opressivo, familiar, dessa família que não sabe lidar muito bem com ele, dessa sociedade ali que não acolheu bem ele, né? E que, além disso, tinha outros problemas também de classe, né? O pai dele era pescador, enfim, a família dele é uma família não diria interracial, mas ela é uma família que tem um pezinho na Alemanha, daí a conexão dele com a Alemanha, e um pezinho no Brasil, e meio que carrega costumes alemães, fala alemão no Brasil, tem alguns problemas raciais ali, né, porque ele não é dos olhos azuis e loiro, né, então o pai dele chama ele de bugre, e bugre, para quem não sabe, é um termo extremamente racista, né, para dizer uma pessoa que é mestiça. Então, no meio desse balaio todo, vem esse problema de gênero que é trabalhado pela Márcia nessa reflexão, nesse fluxo de consciência, digamos assim, dele se imaginando ser outra coisa, né? Isso vai acontecendo meio que naturalmente, não é discutido isso no livro, né? Mas ele vai se pensando, ele vai
pensando na personagem que, por exemplo, ele ocupa a casa de uma mulher, que é uma mulher que veio um tempo atrás, ele pensa nas obras de arte que ele admira, com as mulheres que ele admira, e isso vai meio que dando força para ele, meio que ele vai construindo essa personalidade que ele quer de fato ter. Quem ele quer realmente ser, não mais onde colocaram ele desse problema, de todo esse balaio de opressões que ele sofreu. E aí é o final do livro que eu sinto que eu fico com aquele gostinho de que eu queria conhecer mais, eu queria ver quem Klaus se tornou, queria ver quem que ele vai ser, né? E como que ele vai se relacionar com Irene, como que ele vai fazer com o trabalho dele. Então eu sinto que esse livro ele traz muito bem a caracterização do personagem, você vai se afeiçoando a ele, e aí no final tem essa mudança, tem essa revelação que não é uma revelação bombástica, é feita de uma forma muito sutil. A Márcia ela teve um cuidado nesse livro de trazer as coisas com bastante naturalidade, né? Apesar de que tem cenas muito crassas, né, de violência, de memórias. Tem, por exemplo, uma cena aqui de que ele vai no médico, né, e o médico não sabe lidar com ele por ele ser gago e acaba e também não sabe lidar com ele por conta da questão do corpo. Tem cenas, por exemplo, dele sendo parado pela polícia, e parece que tem um pouco daqueles resquícios ainda daquela polícia nazista, né, que sobrou depois da Segunda Guerra e tal, ou desses grupos armados, enfim. E eles não sabem também como lidar com ele, vem o corpo dele, despem ele, tem umas cenas que descrevem isso. Tem outras cenas pesadíssimas também no seminário de padre. Tem, por exemplo, um capítulo inteiro sobre uma sopa que eles fazem, né, nesse seminário, que é absolutamente, enfim, é muito gráfico, né? E a Márcia descreve muito bem isso e mostra como que isso imprime nesse personagem essa personalidade dele, né? Então ele vai ficando cada vez mais cínico e, como eu posso dizer, não é não vou falar delusional, né? Mas ele é uma pessoa cética, né? Ele é ateu, ele é cético, ele é um personagem que tem razões para isso, não é do nada isso. Então é uma leitura que teve grandes altos e baixos e teve muita, muito impacto em mim. É um livro que eu diria que é um livro de cabeceira. Eu volta e meia vejo os vídeos da Márcia, releio o trecho do livro. Acho que é uma escrita que, apesar de ser um romance, ela é bastante poética, né? Então a Márcia, ela parece que você vê que ela trabalhou bastante na escrita do livro, bastante na construção poética da escrita literária dela, né? Então, difícil você ver uma frase usual. A Márcia, ela escreve de outro jeito, ela escreve quase como se fosse um jeito um Saramago, só que é o jeito da Márcia, né? Você não vê um período curto, são períodos longos, são frases compostas, né? O livro inteiro, né? Tem alguns momentos bastante tensos nessa escrita também, e tudo isso muito íntimo, dentro do personagem, né? Então eu recomendo bastante essa leitura para quem quer conhecer a Márcia. Eu diria que já é um livro da maturidade dela, né? O pouco que eu li da literatura, por exemplo, Magnólia, que é o primeiro romance, que é um livro mais focado na forma, né? Que também tem essa construção poética. Eu vejo que aqui a Márcia trabalhou bastante conteúdo, trabalhou bastante os dilemas que ela queria trazer, e eu acho que ela conseguiu ir bastante profundo aqui, né? Eu acho que é um livro que, para mim, já é um clássico assim contemporâneo, né? Apesar de não ser tão conhecido assim, eu acho que valeria bastante a leitura e diz muito sobre nossa época, diz muito sobre essa questão da comunicação, dos problemas de entendimento entre as pessoas, da conversa, do entendimento, esses problemas de gênero, os problemas de raça, mesmo que em outro lugar, né?
esse problema da violência em si, né? E, e eu me vi no Klaus em vários momentos, assim, principalmente essa questão da comunicação. Então, acho que muitas pessoas vão se identificar com o Klaus, né? Quantas pessoas aí não têm problemas de comunicação com seus parentes, com seus amigos, enfim. Mesmo hoje, com a tecnologia avançada, instantânea, eu acho que essa questão é uma questão pertinente e que é bem trabalhada nesse livro, né? Não é um livro perfeito, como eu falei, do meio para o fim, a Márcia traz uma outra temática e trabalha bem essa temática, mas eu creio que é um corte muito abrupto, né? Talvez precisasse de mais alguns capítulos para complexificar como que é essa personagem que vai se, se construir dali para frente. Mas eu acho que foi proposital dela também. Quem sabe vem um segundo livro aí, né? Mas eu gostei bastante dessa leitura, é uma leitura que eu recomendo. Espero que vocês leiam, espero que vocês gostem. E essa foi a resenha, a minha resenha de Uma Fuga Perfeita Sem Volta, que é uma frase do Fitzgerald, né? Do F.S. Fitzgerald, que a Márcia pegou como inspiração para o título do livro. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Digam aqui nos comentários a opinião de vocês. Me perdoem aí se teve algum gap, algum problema. Mas eu espero conseguir fazer uma ou duas pessoas lerem esse livro. E se chegar na Márcia, sou seu fã, viu? Um abraço, até mais.